Segunda-feira, 30 de outubro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso segundo giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso segundo giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, neste dia de hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Não está sendo um dia fácil para nós vascaínos. Vasco deixou escapar uma vitória certa ontem contra o Goiás na Batalha da Serrinha. Uma expulsão do Verratti ali que ninguém esperava. O nosso pirata da colina tinha feito o gol da vitória, vitória certa. O Goiás não incomodava muito o Vasco. Faltou malandragem. Mas vamos às notícias que estão saindo, as notícias quentíssimas do nosso Vascão. E a notícia é a seguinte, pessoal, do nosso treinador Ramon Dias. Ramon Dias explica mudanças e estratégia no Vasco. Abre aspas por Ramon Dias, declaração do Ramon. Não tivemos tempo de recuperação. O time empatou por 1-1 com o Goiás na Serrinha. Notícia segue. Ramon Dias explicou após o empate por 1-1 com o Goiás na Serrinha o motivo de tantas mudanças no time titular do Vasco. Segundo o treinador, os jogadores estavam cansados após a partida contra o Internacional na última quinta-feira em São Januário, a qual o Vasco teve uma péssima atuação e perdeu por 2-1. E não houve tempo suficiente de recuperação. Notícia segue. Diante do cenário, Ramon montou uma estratégia para se defender no primeiro tempo e tentar vencer na etapa final. Iniciou com 5 novidades no time e mudança no esquema. Quase deu certo, mas o gol de Matheus Babi nos acréscimos definiu o empate. Abre aspas por Ramon, declaração do nosso treinador Ramon Dias. Creio que a estratégia era ser correto no primeiro tempo. Viemos do jogo a 48 horas e não tivemos tempo de recuperação. Decidimos que deveríamos começar tranquilos, controlar o tempo, passar 45 minutos. E no segundo tempo eu poderia usar todos os jogadores para podermos estrategicamente atacar. E creio que isso aconteceu. Tivemos 4 chances de ataque em que as finalizações não foram boas e também convertemos um gol. Nesse sentido, fomos bem. A lamentar somente a expulsão e a última jogada, uma bola cruzada. Creio que merecíamos mais, tivemos mais chances e merecíamos ganhar. Mas agora temos que pensar no que vem pela frente. Temos muitas partidas e temos que seguir lutando, disse o nosso treinador Ramon Dias. Vasco teve chance para que a estratégia do Ramon Dias desse certo.
Porém, existem os culpados, né? A torcida do Vasco, existem os culpados, existem os responsáveis, sim, existem. Existe, a torcida do Vasco tem que cobrar. Seu Gabriel Peck, na minha opinião, é um leão de Série B. Seu Gabriel Peck, o Vasco caindo é só mais uma queda. É só mais uma Série B que seu Gabriel Peck vai jogar. Ele já sabe que a torcida do Vasco apoia na Série A, na Série B, seja lá qual for a série. E ano que vem pessoal, mesmo que isso seja inconscientemente, pessoal, ele jamais vai falar isso, mas mesmo que isso seja inconscientemente, é um jogador que se acostumou a cair, a subir, a cair, a subir para a Série B, para a Série A, ano após ano. E aí ele toma as decisões erradas ontem, por exemplo, no lance lá, que na minha opinião ele foi fominha assim, porque na minha opinião ele tocou pro Verratti, imaginando que o Verratti devolveria para ele fazer o gol, e não tocou no Payet, pois tocando no Payet, o Payet ia finalizar o gol, e na minha opinião o Payet faria o gol. Ah, mas Guilherme Silva, jornalista vascaíno, se não existe, não, se existe sim, se existe sim. Se existe sim, essa é a minha opinião, não é o certo nem o errado, porém é a minha opinião. E o outro, seu Praxedes também, essas duas chances foram as chances claras que o Vasco teve para que a estratégia do Ramon Dias desse certo. E a do Praxedes, ele estava virado para o Payet e não toca para o Payet. E o Praxedes ainda toca errado, nem para o Verratti ele toca. Ele tenta o Verratti, porém ele toca errado. Então, são esses jogadores. E o Vasco, e o Vasco que pretendia comprar o Praxedes, acho que o Vasco não deve comprar o Praxedes. O Praxedes, Red Bull Bragantino tá pedindo 25 milhões de reais pelo Praxedes. E aí na hora da decisão, esses jogadores deixam escapar uma vitória certa ontem. Uma vitória certa ontem pro Vasco, torcida do Vasco. O Goiás, time ruim do Goiás, o Goiás não oferecia muito perigo para o Vasco, faltou malandragem. E aí o Verratti é expulso. A arbitragem são coisas distintas. Realmente sobrou um braço do Verratti no rosto do zagueiro do Goiás, porém são coisas distintas. Pode pesquisar aí, torcida do Vasco. A arbitragem prejudica o Vasco sim, o juiz amarelou, já deixou o Verratti amarelado, e na hora que precisou expulsar, o juiz expulsou, porque era uma arbitragem, um quadro de arbitragem de São Paulo, e o Vasco disputa diretamente com Santos e Corinthians essa luta contra o rebaixamento. Então ele já deixou o Verratti amarelado, na hora que precisou ele expulsou, e eles conseguiram, o quadro de arbitragem de São Paulo conseguiu o resultado que era mais interessante para Santos e Corinthians, que era o empate. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, não é um campeonato decidido dentro de campo. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é um campeonato decidido fora de campo pela arbitragem e pelo VAR. A minha opinião, eu me baseio no que eu vejo ano após ano, acompanhando o futebol, todo o histórico, no que eu vejo. É aí que eu me baseio a minha opinião. Pesquisem aí, torcida do Vasco, pesquisem aí jogos de Corinthians e Santos. O Daronco arrumou um pênalti pro Santos no final do jogo contra o Corinthians. Entendeu? O Daronco não marca no campo e o VAR chama, e arruma um ponto pro Santos, que era os que eles queriam. Eles queriam que cada um saísse com um ponto. O Santos tem menos pontos que o Corinthians, então o resultado não era bom pro Santos, e eles, pronto, no final arrumam um pênalti pro Santos, na minha opinião, um absurdo, uma vergonha. Pesquisem aí o pênalti do Santos, marcado pelo VAR. E é isso, esse é o Campeonato Brasileiro. Eu não vou deixar de torcer pro Vasco por causa disso, é apenas o meu entendimento. Pelo contrário, na minha opinião, o Vasco é muito mais do que um simples clube de futebol. Na minha opinião, o Vasco representa exatamente a resistência contra todo esse sistema desse Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha, organizado pela CBF, que é uma vergonha. Clubes privilegiados, tratamento diferenciado. Falta de critério. Pesquisem aí as expulsões, os lances que estão sendo marcados contra o Vasco, e pesquisem jogos de Corinthians e Santos. Os mesmos lances iguais não são marcados contra Corinthians e Santos. Não são.
pois o Vasco está lutando, está brigando diretamente contra Corinthians e Santos, essa luta contra o rebaixamento. Portanto, essa é a minha opinião sobre esse Campeonato Brasileiro. E pelo contrário, eu recebo algumas perguntas, então por que você torce? Não, na minha cabeça são coisas distintas. Então eu falei, a minha opinião é o meu entendimento. E isso não diminui a minha torcida pelo Vasco, pelo contrário, aumenta. Porque o Vasco para mim representa a resistência contra esse sistema. O Vasco para mim é muito mais do que um simples clube de futebol. Então eu vou torcer mais ainda pelo Vasco. Seja na Série A, seja na Série B, seja lá onde for. Eu nasci Vasco, eu amo o Vasco. Nós vascaínos sabemos, o Vasco faz parte da nossa vida. Porém, esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento e eu acho bom eu ter esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento antes. Eu tenho esse entendimento hoje. E eu acho bom, como eu falei, isso aumenta, não vou deixar de seguir o Vasco, isso aumenta a minha torcida pelo Vasco. O Vasco é a resistência contra esse sistema podre, esse campeonato brasileiro podre organizado por essa entidade CBF. Pesquisem aí, pessoal, pesquisem aí, torcida do Vasco, CBF, pesquisem aí, pesquisem CBF, CPI, documentário, todo o histórico, pesquisem aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Porém, abre aspas aqui, aliás, abre aspas não, pessoal, uma outra notícia que saiu aqui, que é o seguinte, é sobre o jogo, tudo sobre o jogo de ontem. Eu estava falando aqui do Ramon Dias, sobre a estratégia do Ramon. E aí, porém, isso aqui o Ramon não controla, né? Que é mais uma notícia aqui, né? Verratti é expulso, fica revoltado e vai desfalcar o Vasco contra o Cuiabá. Isso aqui o Ramon não controla, né? Isso aqui é culpa do Ramon. Isso aqui influenciou diretamente para que a estratégia do Ramon não desse certo. Porque se o Vasco tivesse vencido o jogo, mesmo o jogo sendo horroroso, um jogo tecnicamente fraco, os dois times jogando muito mal, se o Vasco tivesse vencido, a estratégia do Ramon teria dado certo. São coisas distintas, né? Se o Vasco tivesse vencido, era o objetivo do Vasco. Não deu, né? Isso aqui contribuiu para que a estratégia do Ramon não desse certo, né? E como é que ele vai controlar isso aqui? Verratti é expulso, fica revoltado, vai desfalcar o Vasco contra o Cuiabá. A Argentina fica indignado com a expulsão e discute com o membro da comissão técnica do Goiás. Jair também está suspenso e será desfalque. Notícia segue. Verratti teve um domingo intenso em Goiânia. Autor do gol do Vasco no empate em 1-1 com o Goiás. O argentino foi expulso nos minutos finais e ainda se envolveu em uma confusão na saída de campo. O argentino, que já tinha cartão amarelo, recebeu cartão vermelho aos 44 minutos do segundo tempo, após acertar uma cotovelada em Bruno Melo. Verratti deixou o campo revoltado com a expulsão. Ele deixou o braço no rosto do jogador do Goiás. São coisas distintas, é o que eu estou falando. A arbitragem é mais rigorosa com o Vasco, sim. O que é marcado contra o Vasco não é marcado contra Corinthians e Santos, por essa disputa na luta contra o rebaixamento. Porém, o Verratti deixou o cotovelo no rosto do zagueiro do Goiás e mereceu ser expulso. São coisas distintas. E ele foi garoto, garoteou, né? Foi moleque, um jogador de 36 anos, né? Deixando o Vasco na mão e o Goiás foi para cima. Após isso, o Goiás chega ao empate após a expulsão do Verratti. Ele prejudicou o Vasco, menos mal que ele já tinha feito gol. O Vasco não perdeu o jogo, mas pelo menos empatou o jogo. Perder o jogo para mim seria ali tipo... Vasco perde. Se o Vasco perde ontem, acho que não seria um exagero chegar aqui hoje, mesmo que matematicamente ainda tenha a chance de dizer que o Vasco estava rebaixado. Entendeu? Então, matematicamente seria um exagero, mas psicologicamente, mentalmente, na minha opinião, não seria um exagero. Pelo menos, então ele tinha feito pelo menos o gol antes, mas ele prejudicou o Vasco e o Vasco sofre empate por causa disso. O Goiás vai para cima. E um absurdo. A torcida tem que cobrar, para que o Verratti volte como as atuações que ele estava tendo antes. Ele deu uma deslumbrada ali, ele deu
tá sendo mais bem marcado, ele deu uma perdida de foco ali, ele virou ídolo aí rapidamente da torcida do Vasco, das crianças, né? O nosso pirata da colina. E a torcida do Vasco tem que cobrar para que esse jogador são 8 jogos, 8 finais, torcedor do Vasco. O jogador precisa voltar a ter as atuações que ele estava tendo antes, quando ele chegou, foi eleito craque do Brasileirão no mês de setembro. Para ele será fundamental ajudar o Vasco a conquistar os pontos e as vitórias que a gente precisa para alcançar nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. Entendeu? Esse time do Vasco, na minha opinião, não é um time de Série B. O projeto do Vasco, o Vasco teve quase 150 milhões, torcedor do Vasco. O Vasco teve quase 150 milhões de investimento em contratações. Eu nunca vi um clube com esse investimento ser rebaixado. O Vasco, na minha opinião, se o Vasco for rebaixado, é caso para estudar. O Vasco vira caso para estudar. Porque para mim é um absurdo. E aí tem os culpados, né? Tem os culpados. Eu tô falando aqui, tudo que eu tô falando aqui são os culpados, são os responsáveis. Mas os maiores culpados para mim é quem tá no projeto desde o início. É seu Paulo Brax, seu Abel Braga, seu Barbieri, seu Luiz Melo, seu Josh Wander, que mentiu para a torcida do Vasco, dizendo que o Vasco teria igualdade de orçamento no que diz respeito ao elenco com a equipe do Flamengo. E isso não aconteceu. Os maiores culpados da torcida do Vasco são Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga, Barbieri, essas pessoas que pegaram esse projeto desde o início, um projeto que não tem desculpa, um projeto com salário em dia, a desculpa que era dada, por exemplo, nos rebaixamentos anteriores do Vasco, essa era a desculpa que esses caras davam, que o salário não estava em dia. Não tem essa desculpa. Esse projeto desse ano é um projeto com dinheiro, é um absurdo esse desempenho. Esse time horroroso que seu Paulo Braga, seu Abel Braga, seu Luiz Melo, seu Barbieri montaram com quase 150 milhões de orçamento para investir em contratações que o Vasco teve. Esse time horroroso, o Payet não é a cereja do bolo, eles não contrataram a cereja do bolo. O Vasco não tem a cereja do bolo. Eles conseguiram, torcedor do Vasco, com quase 150 milhões de reais de orçamento investidos em contratações, eles conseguiram não contratar a cereja do bolo. Então isso na minha opinião, já diz tudo sobre a incompetência desses profissionais. E outra, o seu Josh Wander que botou o Luiz Melo de CEO do Vasco. E na minha opinião, se o Luiz Melo ainda tivesse até hoje no Vasco, não tivesse saído, o Vasco já estava rebaixado. O Luiz Melo saiu do Vasco por causa da torcida do Vasco, da pressão que a torcida do Vasco fez. Que nós vascaínos sabemos, o Vasco não é um clube que tem uma torcida. O Vasco é uma torcida que tem um clube. Quem manda no Vasco é a torcida do Vasco. Nós vascaínos sabemos disso. Então, e é graças à saída do Luiz Melo que o Vasco hoje está com chance ainda de escapar do rebaixamento. Na minha opinião, se o Luiz Melo ainda estivesse no Vasco, o Vasco já estava rebaixado. E a torcida do Vasco não vai esquecer de vocês. Vocês vão sair do Vasco, vão seguir a vida de vocês em outros lugares. A torcida do Vasco não vai esquecer de vocês. Esse time horroroso que vocês montaram no Vasco esse ano, com salário em dia, com quase 150 milhões de reais de orçamento para investir em contratações. A torcida do Vasco não vai esquecer de vocês. Seu Paulo Brax, seu Luiz Melo, seu Barbieri. Entendeu? Seu Paulo Brax, seu Luiz Melo, seu Abel Braga, seu Barbieri. E o Josh Wander mentiu para a torcida do Vasco. O Vasco não tem um elenco em igualdade de orçamento com o Flamengo. Não tem. Ele mentiu. E o pior, na minha opinião, foi que o Josh que botou o Luiz Melo de CEO da SAF do Vasco. E o Josh não. E se dependesse do Josh, o Luiz Melo ainda estaria no Vasco. E o Vasco, na minha opinião, já estaria rebaixado. A torcida do Vasco não tem ligação com a política do Vasco. O Vasco está aí na boca de mais umas eleições aí.
E eu já tenho informações dos bastidores do Vasco, informações que vêm de dentro do Vasco, que vai ser judicializada mais uma vez, vai ser mais uma vergonha. Vai ser mais uma vergonha essa eleição do Vasco desse ano, 2023, vai ser judicializada mais uma vez. Informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco. Esse câncer que na minha opinião, é quem deixou o nosso clube, nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, nessa situação que ele se encontra hoje. São esses 20 anos, esse câncer que é essa política do Vasco na vida do Vasco. E eu não tenho ligação com a política do Vasco. Eu estou falando o que eu vejo, estou trazendo aqui as notícias, os fatos, me baseando no que eu vejo, no que eu tenho de entendimento, ano após ano, acompanhando o Vasco. Como eu falei, eu amo o Vasco, eu sou Vasco desde que eu nasci, eu vou torcer mais ainda pro Vasco, seja em lá qual for a série. Então, torcedor do Vasco, desculpe o desabafo. Isso não é o certo, não é o errado, é apenas a minha opinião. Desculpe o desabafo. Nós estamos chegando aqui ao final desse vídeo. Eu vou voltar com mais atualizações das notícias do nosso Vascão. Não desanimei, apesar de tudo, eu sou otimista. O Vasco vai ganhar do Cuiabá quinta-feira. Meu placar é 1-0 Vasco, gol de Payet. Nós vamos ganhar quinta-feira. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.